Oi, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou mostrar a vocês como eu faço o meu devocional, a forma que eu desenvolvi para mim. Fico satisfeita em fazer, eu me sinto alegre, a minha alma se regozija. Cada um tem o seu jeito de desenvolver. É um momento que você tira ali em adoração a Deus. E eu vou hoje fazer para vocês o jeito, a forma, como eu faço, para vocês se inspirarem, tá bom? Se vocês gostarem, quiserem mudar alguma coisa, mas o importante é você fazer, você ter o seu momento com o nosso Pai Celestial, buscando intimidade, buscando mais aprender da palavra, ouvindo a voz dele, falando com ele também. Nós vamos fazer hoje, vou fazer com vocês na prática como eu faço. Primeiramente, quando eu venho fazer o meu devocional, eu faço ele na parte da manhã, porque eu não trabalho fora, trabalho só na minha casa. E para mim, na parte da manhã, é o horário que eu faço o meu devocional. E já venho para cá. Tem dia que eu faço um cafezinho, outro dia não. Outro dia eu já venho direto. E geralmente 7h pouca, no meu quartinho aqui de estudo. Muitas das vezes eu faço devocional pela a lição lá da minha igreja, da CPAD. E nós temos essa lição e ela tem como a gente fazer um devocional, porque todos os dias, na leitura diária, tem um versículo que fala sobre o assunto da lição da EBD que será no domingo. Então eu faço muito isso aqui também. Devocional sobre que cada dia é um assunto dentro da lição. Também faço esse devocional aqui. E também eu peço ao Espírito Santo que me dê uma palavra, aonde que ele quer que ele quer falar comigo, eu venho e abro. Muitas das vezes eu falo com a Bíblia fechada, né? Eu peço ao Senhor que me dê uma palavra, né? Que fala ao meu coração conforme Ele quer falar. Abro a Bíblia, né? E Ele que sai no versículo, no capítulo, Deus sempre me mostra ali aonde Ele quer me falar. Eu também tenho essa Bíblia que eu já mostrei aqui, essa Bíblia aqui. Ela também tem devocionais nela. Então assim, eu vou variando, né? Eu vou em um, vou em outro. Ali eu sempre pedindo a orientação do Espírito Santo, né? Pra gente fazer aquilo que Ele quer para nós. Então aí eu também faço muito devocional daqui. Então, da onde a gente tira, é o Espírito Santo quem vai dando direção. Hoje eu sei que tem muitas Bíblias, tem livros, né? Que de devocional. Eu não tenho ainda, mas então eu vou fazendo de acordo com o que eu tenho, com o que o Espírito Santo vai me indicando a fazer. Então, quando eu abro no texto, ou ali onde Jesus quer falar comigo, eu abro. Aqui está a minha Bíblia. Olha, ainda não vou ler hoje o meu devocional. Vai ser no capítulo 24, aí a continuação aqui do verso 13 ao 34, que vai falar sobre os discípulos, né, no caminho de Emaús. E então eu vou fazer esse devocional aqui hoje. Eu não vou ler o capítulo todo, porque já tá separado por partes para ficar mais fácil. Então eu vou fazer esse devocional aqui hoje e vou mostrar para vocês desde o início de como eu faço. E outra coisa, eu destaco, né, eu gosto muito de destacar. Eu estava usando muito esses marca-textos, mas eu sei se a Bíblia está ficando muito colorida. Fica bonito, mas não estava me chamando muita atenção mais, de várias cores. Aí agora eu estou usando apenas esses dois. Nos devocionais que eu estou fazendo, ou estudos que eu estou fazendo agora, nesses dias, eu estou usando somente esses dois. Esse lilás, quando ele é em gel, quando se trata de algo para mulheres, então eu estou destacando com esse lilás. E todos os outros assuntos, Deus falando, ensinando,
É tudo mais que destaca, eu faço com esse daqui. Então hoje em dia eu só estou usando mais esses dois. Muito pouco estou usando as outras cores. Estou preferindo assim. Então vai ao seu gosto. Então eu fazia assim, agora eu já mudei. Esses dias, já tem mais ou menos um mês, eu estou fazendo mais com essas duas cores aqui. Então isso não importa. O importante é você ler, pedir ao Espírito Santo que te dê o discernimento e que as palavras possam falar no seu coração. Então vamos lá, eu vou começar desde o início, fazer o processo, como eu faço, tá? Pegue sua Bíblia também, vamos junto, pegue um caderno para você anotar. Quando eu não anoto na Bíblia, eu tenho esse caderninho aqui também, de devocional, então muitas coisas eu anoto nele, então vamos deixar aqui em aberto. Porque o que não couber na minha Bíblia, que minha Bíblia ela tem espaços para escrever. Então, de repente, tem essa aqui em formato de L. Se não couber tudo ali, aí eu passo para o caderno também. A primeira coisa, quando eu vou fazer o meu devocional, na parte da manhã, eu faço na parte da manhã, mas você pode fazer dentro do horário que cabe a você. O importante é você fazendo e não importa a quantidade de tempo, mas o importante é você tirar aquele tempo, aquele momento para Deus. Primeiramente, eu faço a minha oração. Primeiramente, a oração para que o Senhor abra o meu entendimento, pedindo a Ele perdão das minhas falhas, né, louvando e adorando o nome dEle, pedindo a Ele sabedoria, capacitação sobre as bênçãos, sobre a vida. Eu, no momento de devocional, eu não gosto de ficar pedindo coisas para Deus. Gosto sim de pedir sabedoria, né, entendimento, força para a gente, para aquele dia, forças para a gente continuar seguindo a nossa caminhada. Porque para mim é um momento de devoção a Deus. Então não é um momento da gente ficar pedindo coisas para Deus, né? É de adoração. Então vamos fazer essa oração juntos. Amém. Agora fizemos a nossa oração. Agora nós vamos ir para o texto. Vamos ler. E aquilo que o Senhor for falando no nosso coração, nós vamos marcando, vamos anotando. Eu já vou anotando em seguida aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu já vou anotando para não esquecer nada, para não deixar nada passar. Então vamos lá.
texto, do versículo 13 ao 34. Então, vou falar para vocês os pontos que me chamaram a atenção. Essa história sobre os discípulos que estavam, no caminho de Emaús. Eles haviam vindo de Jerusalém, onde tinha acontecido, onde Jesus havia morrido, e eles ainda não tinham visto Jesus, e eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então os discípulos saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. E quando eles estavam ali, Emaús era mais ou menos aproximadamente uns 11 quilômetros, eles vinham no caminho discutindo sobre isso, eles conversando, e só que Jesus se aproximou deles. Jesus estava lado a lado com eles ali. E eles conversando, mas não identificaram que era Jesus. E os olhos deles, aqui fala, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então, muitas das vezes, Jesus está conosco, lado a lado, mas nós não estamos notando Jesus conosco. Às vezes tem algum momento, alguma dificuldade, algum problema, mas nós estamos ali caminhando e Jesus conosco, Jesus conversando conosco, Jesus querendo abrir a nossa visão espiritual, mas nós não estamos atentos a ouvir a voz de Jesus. Aqui eles estavam caminhando com Jesus lado a lado, conversando com ele, ouvindo a voz dele, e eles não identificaram. E às vezes isso está acontecendo comigo e com você. Nós estamos andando lado a lado com Jesus, mas não estamos reconhecendo a voz dele. Não estamos reconhecendo que ele está ali pertinho de nós. Nós só fixamos a nossa mente, o nosso pensamento no problema, na dificuldade. Mas ele está no nosso lado, junto conosco, falando conosco, que nós não estamos dando ouvido, nós não estamos abrindo os nossos olhos para vê-lo, para ver o que ele está fazendo por nós. Era o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos. Outra parte que me chamou a atenção, que eles estavam com o rosto entristecido. Eles estavam caminhando lado a lado de Jesus, contando a história de Jesus sobre o que havia acontecido, mas com o rosto entristecido. Hoje em dia, o que mais tem nos prejudicado, o que mais tem nos aborrecido, vem aquele momento de tristeza. Hoje a tristeza, ela tenta de todas as formas entrar no nosso coração. Hoje, às vezes, problemas, dificuldades, tantas adversidades, e entra aquela tristeza. Nós ficamos tristes, aquele entristece, vai crescendo aquela raizinha no nosso coração de tristeza, se torna amargura, e a gente começa a ficar com um semblante triste. Mas nós estamos esquecendo que Jesus está lado a lado conosco. Nós não podemos, porque aqueles discípulos estavam com os olhares impedidos de ver. São coisas que o nosso próprio inimigo da nossa alma coloca, ele tapa a nossa visão para que não possamos ouvir a voz de Jesus, para que não possamos ver Jesus, o que ele está fazendo, de acordo com que nós vamos caminhando. Ele está caminhando conosco e ele está nos protegendo, ele está nos guardando, ele nos dá livramento ali no meio do caminho e nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo. Então nós temos que pedir ao Senhor que abra a nossa visão espiritual. Nós precisamos pedir a Deus que tire toda a escama para que nós possamos ver que Jesus está caminhando conosco lado a lado. Ele está falando conosco e nós precisamos nos alegrar. Tem problema? Tem. Está com dificuldade? Sim, mas Jesus está lado a lado comigo e com você. Está falando, meu filho, faz dessa maneira porque eu estou aqui com você. Meu filho, o caminho é esse daqui. Minha filha, vamos seguir nesse rumo aqui. Minha filha, eu estou te carregando no colo. Aquele dia que você quase não aguentou, eu estava lá te carregando no colo, porque senão você tinha desfalecido.
Então nós precisamos pedir a Deus para que tire toda essa escama, que tire toda essa tristeza, porque nós temos Jesus lado a lado conosco, nós temos Ele no caminho conosco. Então o Senhor quer de nós, o Senhor quer que nós entendamos que o Filho está do nosso lado, diante de qualquer problema, de qualquer circunstância. No versículo 19, também, onde fala aqui, onde eles falando que ele era um profeta, de palavras, de ações poderosas, né, aos olhos de Deus, de todo o povo. E mesmo assim ele foi condenado, foi à morte, crucificado ali pelas pessoas, né, por aqueles sacerdotes. Também outra parte que me chamou a atenção, onde Jesus começou a falar com eles, a perguntar a eles, tentando abrir a visão deles ali. E Jesus falando com ele, conduzindo eles à palavra que Moisés havia escrito, havia dito, né? Explicando o que dizia as escrituras, porque já era dito que o Filho do Homem viria, que ele seria crucificado, que ele seria morto que ele iria levar aquela cruz para perdão dos nossos pecados. Então era necessário. Então Jesus aqui estava mostrando para eles, conduzindo eles à palavra. E é o que Jesus faz por nós. Jesus, ele nos conduz à palavra, porque é na palavra dele onde nós aprendemos, na palavra dele é onde nós entendemos a vontade dele nas nossas vidas, na palavra dele é que me ensina o que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo prosseguir. Então é só na palavra, nas escrituras do Senhor. Então não tem outra solução. Eu preciso ir às Escrituras. O próprio Filho de Deus, ele levava as pessoas a ler as Escrituras. Então ele deixou isso muito claro para nós. Hoje, no nosso dia, precisamos ter o hábito de ler a palavra do Senhor. Porque é aqui que ele fala conosco, é aqui que ele nos ensina, é aqui que ele nos direciona, é aqui que ele abre a nossa visão. Precisamos buscar mais a Deus pela palavra. No versículo 29, também, quando eles chegaram no destino ali, né, quando eles chegaram ali em Emaús, já era tarde e os discípulos, né, falaram com ele para que ficasse ali junto com eles, mas ainda eles não tinham notado ainda que era Jesus, o próprio Jesus que estava com eles. Então quando eles chegaram, sentaram à mesa, foram comer o pão, abençoou. Quando Jesus partiu o pão, a maneira, o gesto ali, como que ele fez, aí que eles reconheceram e Jesus desapareceu. Naquele mesmo instante Jesus desapareceu, quando eles reconheceram. Então às vezes Jesus está conosco, lado a lado. Jesus está falando conosco, Jesus está na nossa casa, Jesus está ali conosco em tudo que nós estamos fazendo e às vezes nós não reconhecemos e às vezes nós sabemos murmurar, nós sabemos reclamar, nós sabemos criticar, nós sabemos julgar, nós fazemos tantas outras coisas, mas nós não reconhecemos que o Mestre está conosco. Nós não reconhecemos que Ele está conosco lado a lado. Aqui Jesus teve que partir o pão para que os olhos deles fossem desvendados. Então nós não podemos, meus queridos, deixar que as lutas, que as provações, que os momentos difíceis das nossas vidas venham fazer que nos venha aquela cegueira que nós não conseguimos ver. O Espírito Santo de Deus ao nosso lado, ali nos abençoando, nos guardando, nos dando direcionamento. Então hoje, com essa palavra aqui que o Senhor deixou para nós, esse devocional de hoje, onde Jesus está nos dizendo que Ele andou lado a lado conosco, que Ele está lado a lado conosco, que Ele está falando conosco, mas precisa que nós abrimos o nosso olho, os nossos olhos espirituais para entender que Deus está fazendo, que Deus está do nosso lado, que Deus está nos carregando, que Deus está nos guardando. Então a palavra do Senhor, ela é lâmpada para o nosso pé,
e luz para o nosso caminho. Ela clareia, ela nos dá direção, ela nos dá ânimo, ela coloca alegria no nosso coração. É a palavra de Deus. Então, essa palavra falou muito no meu coração hoje. Agora eu vou escrever aqui, fazer as minhas anotações e você faça as suas aí, para ficar guardado, sabe? Quando nós abrirmos aqui, iremos ver o que Deus falou conosco e vai ficar registrado também no nosso coração. Então vamos lá, escreve aí que eu vou escrever o meu aqui, tá bom? Outro ponto aqui, quando fala que Jesus direcionava eles aqui as escrituras, o que Moisés havia escrito, né? A palavra, ela nos diz a verdade. Então, a palavra de Deus é verdade, tudo que tem na palavra de Deus é verdade. Então não precisamos ter dúvida, tudo que foi escrito aqui foi inspirado por Deus. Deus usou aqueles homens, servos de Deus, né, e escreveu aqui porque é para nós como um manual, é a verdade. Então aqui, antes Moisés já falava que viria o Filho do Homem, que ele iria ser crucificado numa cruz, tudo que ele ia passar ia ressuscitar. Então não precisava temer, eles já sabiam que aquilo iria acontecer, porque era escrito, estava escrito. Então quando o Senhor direcionou eles aqui as escrituras, trazendo para nós que nós devemos confiar e crer, não precisar que Jesus apareça para nós escancaradamente nos mostrando algo. Ele nos direciona, a palavra é a verdade, e com nossa confiança, e nós crermos nele, ele tudo fará e tudo irá se cumprir, e ele é a verdade, e a verdade é a palavra. Então nós devemos fazer o ID do Senhor na presença de Deus, sabendo que ele está lado a lado conosco, que ele não nos abandona, que ele está conosco, crendo na palavra, nas promessas do que ele tem feito para nós. Amém? Fiz minhas anotações, vou mostrar para vocês de pertinho e espero que vocês tenham feito a de vocês também. Essa palavra falou muito ao meu coração e eu sei que o Senhor, ele nos desperta cada dia. A palavra dele se renova todos os dias, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Bom, muito obrigado por assistirem o vídeo, muito obrigado por se inscrever no canal, curtir. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. E não deixe de fazer o seu momento com Deus. Tenha o seu momento de intimidade, de prioridade com Deus. Você vai orar, você vai louvar um hino também, você vai ler a palavra, essa palavra vai te trazer fortalecimento para o seu dia e você vai conseguir passar pelas adversidades com mais força, mais firmado em Deus, com muita sabedoria. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.